Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo. Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Se inscreva, aqui tem os diversos vídeos. Hoje nós temos o El Niño e o Brasil. Amanhã 15 dias, estendido e 15 dias. Aqui estão os vídeos, o pessoal pode acessar, ver, visualizar, que é importante, e dar o like. E aqui os nossos canais parceiros. O Peron, o Soagro, Tempo e Dinheiro, o Marconi Esporte, o Peter e Veja o Mar. O pessoal pode ajudar o canal entrando na conta normal, depois entra no YouTube Ronaldo Coutinho, vem aqui no Valeu ou no número do Pix aqui no nome da Neide. Se tiver alguma dúvida, entre ali no mais informações no vídeo que tem como entrar em contato com a gente. Aqui a Segna, com seu GPS agrícola, uma importante ferramenta do homem do campo que pode ser comprada com desconto desde que avise que vira propaganda no canal do Tempo. Então, Segna catarinense de atuação na América Latina. Vamos à propaganda. Você sabe por que o GPS agrícola da Segna tem o melhor custo-benefício? Porque ele é o mais barato do mercado e tem produção nacional. Não precisa pagar para atualizar e utiliza 96 satélites. Então tá esperando o quê? Adquira agora, olha o telefone aparecendo aí, ó. Adquira o seu. Segna! Brasileiro como você! Propaganda. Estamos aqui, ó. Antes vamos até o setor de abraços aqui. Vamos pegar aqui, onde é que tá? Tá aqui. Vamos ver. Hoje tem bastante. Adriano Guedes, mandar um alô para Filadélfia, Bahia. Adriano do Leite. Já dando like aqui. Leonildo Batista. Jucati, Pernambuco. Um abraço para os agricultores e como vai ficar o tempo. Vejam o vídeo. Um abração para todo mundo. Beto Alvino, esse aqui é freguês, lá de Altinho. Um abraço para ele. Deve estar chovendo por lá hoje. Rondinelli Oliveira. Aqui, ó, choveu 120, no sítio Caiçara choveu 140. O açude do Carneiro Vizinho, município de Jequié, 36 milhões de cúbico, está sangrando. Coisa boa. Não, bom sucesso. Caiçara, Zona Rural, bom sucesso. Paraíba choveu 150 de sexta para sábado passado. Realmente é muita chuva. Trinca Ferro Baiano. Chuva forte na Chapada Diamantina. Está chovendo agora também. Vamos aqui. Aqui, ó, ao redor de 300 milímetros perto de Milhã. Deu problemas por lá. Jonas Moraes. Vamos ver aqui. Aqui não tem nada de interessante. Nenê Victor. Trabalho no Cipareiros, Rio Grande do Norte. Um abraço para ele. Maria Valdinar. Aqui em Solonópolis, Ceará, bastante chuva. Um abração para ela também. Ibicoara, Chapada Diamantina, Bahia, também teve chuva. Ribeira do Pombal, tá na região da Cealba e na região do Cisal, mais ou menos. Também um abraço para ele e para a região do Pombal, na Bahia. Ribeira do Pombal. Josiane Delmédio, também parabéns para ele, quer dizer, um abraço, e Santa Cruz, Pernambuco. Ia mandar um abraço para ele, Jaelson Ferreira. Também Bruno Dias, para localizar a cidade de Uriquiruí. Fica no extremo oeste de Pernambuco. Depois, se você lembrar, eu mostro ali no mapa. Então, sintam-se todos abraçados. Vamos ver se vai ter mais algum. Não tem. Então aqui, ó, a água do oceano está quente aqui com 28, 29 graus em boa parte, todo o litoral do Nordeste. A água fria das Malvinas começa a chegar aqui e está quente também. Tu vê que ano passado, nessa época, estava 17 e 18. Está praticamente igual na costa do Equador, Peru. Aqui, normalmente, a água é mais fria do que no Nordeste. Esse ano ela está bem mais quente. Nessa madrugada, nós temos águas mais frias aqui nos Ninos ainda, Nino 4, Nino 3, 4, no Nino 3 está quente, bem quente aqui no Nino 2, um pouco mais frio que o normal na costa sul do Nordeste e mais quente na costa norte.
Aqui está água quente na costa sul, mas olha quando a gente pega a anomalia da última semana. Deu uma esfriada no Nino 3, 3 e 4, pouco aquecimento no Nino 1 e 2, diminuiu um pouquinho a água fria aqui, ficou com a água quente aqui na costa norte e do nordeste, começa a aparecer umas manchas de água quente em frente ao litoral de São Paulo, Rio, e no Atlântico Sul fica com água mais fria que o normal entre Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai. Então isso aqui pode ajudar a manter a chuva um pouco mais baixa no mês de abril nessas regiões. Aqui o Nino 1 e 2 deu uma subida, depois caiu, tá quase 1,8 acima do normal. De frio ele passou para quente no último mês e meio. O Nino 3 e 4, nós continuamos com neutro frio, ou seja, a neutralidade já começou a ficar neutra no começo de março, então todo o mês de março ficou dentro da neutralidade fria, o que o modelo colocava. Nino, quer dizer, agora projeção para abril, maio, junho. O El Niño começa a se formar, provavelmente de final de abril, maio para frente. No oceano, nós não temos El Niño ainda, nós estamos com neutralidade fria no momento, vai ficar neutro quente durante abril, mas o comportamento da atmosfera ainda é de neutralidade não, de laninha, o comportamento dela. E aqui continua com água quente no litoral. Isso aqui ajuda o Nordeste a ter uma quadra chuvosa muito boa entre a região ali do Maranhão, Piauí, Ceará, o Elefantinho, Pernambuco, a Cealba e esse cantinho aqui da Bahia. Oeste e sul da Bahia continua ruim. Vai ter alguma chuva, mas não para recuperar o estrago feito pela estiagem, pela seca. Aqui no centro-sul, abril começa seco, vai melhorar no final dele. Na Argentina já começou a melhorar e continua. Nessa área central do Brasil está seco agora, mas vai dar um surtozinho de chuva no mês de abril que vai surpreender em alguns cantos do sudeste e centro-oeste, porque normalmente já não chove muito nessa época do ano. Aqui quando chega maio, junho e julho, ou seja, o início, meio do inverno, o El Niño já está formado, ainda começa a acoplar com a atmosfera, então a primeira parte do inverno, maio, junho e começo de julho, é neutro quente, ainda vai ficar bem bagunçado. Então tudo indica que nós vamos ter um outono normal, até um pouquinho frio em alguns momentos, vai ser um mês de abril em que, depois vocês vão ver nas projeções da manhã de 46 dias, projeções indicando, sexta, condições indicando de normal, vai ter algumas entradas de frio, vai ter algumas entradas de calor, inclusive poderemos ter geada entre o sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul no domingo e segunda, uma geada um frio mais precoce até. No litoral, o outono chegando cedo. E aqui na Serra e no interior da região sul, a parte mais alta e fria, o outono está saindo tarde. Então aqui ele atrasou a saída do verão. Assim, deixou o verão avançar. E no litoral o outono antecipa um pouco, porque no litoral o verão começa na metade de abril e aqui na metade de março. Isso quando a gente fala clima, não calendário, esqueçam o calendário. Então aqui vai ter o quê? Nessa época do ano que nós estamos já indo para o auge do inverno, vamos ter nessa região aqui o seco normal, vai ter algumas entradas de chuva, pode ajudar bastante o milho safrinha. Acredito que o milho safrinha do Mato Grosso, norte do Mato Grosso, sul, Goiás, Tocantins, dificilmente vai ter problema com a chuva. Vai ter algumas chuvas loucas em abril e talvez até em maio, com uma ou duas frentes passando por lá. Na região central do país, algum frio já mais forte pode acontecer em junho e maio, junho, ou seja, final do outono, começo do inverno. Aqui no sul também já começa a ficar mais frio. Mas assim vai ser um inverno bem assim louquinho. Momentos em que o frio vem com força, daqui a pouco dá uma esquentada e esfria de novo. O mês de abril já vai ser mais ou menos isso. Vai ter frio em abril e vai ter calor, mais ou menos equilibrado. Nem o calor predomina, nem o frio predomina. No mês de maio começa a predominar um pouco mais o frio. A chuva fica mais irregular em abril e vai melhorando a partir de maio aqui no sul. E lá no Nordeste continua com boa quadra chuvosa ali no Maranhão, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, o Elefantinho, Paraíba, Pernambuco, a Cealba e o Nordeste, Norte e Leste da Bahia. A seca já vai começando a avançar ali no centro-sul, sul do Maranhão, Piauí e Bahia. Embora vai ter uma melhora na chuva quando entrar no mês de abril.
No Sudeste já começa a ter os primeiros frios chegando agora final de abril, maio, já dá uma esfriada nas áreas altas. O pessoal perguntou de São Paulo, algum friozinho já faz em abril, mas mais de maio para frente. No Rio também, algum refresco já vai chegando nessa época, assim como no café mineiro, café capixaba, também no goiano e no paulista. No milho safrinha, tem um me perguntou hoje, eu disse que ia responder aqui, a tendência é que haja algum risco de geada, provavelmente entre final de maio e de junho para frente. O problema do milho safrinha não é se a geada vem cedo, a geada vem no período normal. Ele entrou no período da geada, ele foi plantado muito tarde, então Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Paraguai vão ter milho safrinha com risco de potencial de danos por geada, numa época que normalmente dá geada, que é o mês de junho e julho. Então, dificilmente vai escapar de pelo menos 1 ou 2 dias. Se vai ser muito intenso ou não, aí só mais perto. O problema que eu vejo, além do risco da geada normal, por causa da invasão do período errado, vai ser o excesso de chuva na hora da colheita, lá para mês de final de julho, agosto, provavelmente. Vai atrapalhar também. Na Argentina, excesso de chuva à medida que a gente for avançando para o inverno, no Uruguai, Paraguai também. No sul, provavelmente vamos ter também um inverno mais úmido. Sendo um inverno úmido, ele pode até ficar um pouquinho acima do normal, mas a sensação de frio vai ser maior. Como foi esse verão? Esse verão foi bem abaixo do padrão em relação ao calor Santa Catarina e Paraná. O problema foi a umidade, deixou uma sensação horrorosa de sauna. O inverno também pode ser um pouco acima da média, mas vai dar uma sensação de frio. O que significa isso? Significa que o pessoal de loja tem uma situação favorável à venda de produtos. Os lojistas têm que ficar preocupados com a economia. Não exagerar porque eles podem vender e não receber lá na frente. A economia está cada vez mais indo para uma situação complicada. Então eles têm que ficar preparados com a economia e depois o clima. O clima ajuda, a economia talvez não tanto. Quando a gente chega aqui no junho, julho, agosto, o auge do inverno, o El Niño já está formado, começa a acoplar com a atmosfera, aqui continua ajudando no leste, norte e nordeste, as ondas de leste vão vir com mais intensidade, aqui no sul fica, vamos dizer assim, de normal, um pouco acima. Então aqui no sul já começa a ter alguns problemas de chuvas mais copiosas de vez em quando, e isso vai atrapalhar. Maio já começa de leve, mas o problema maior que eu vejo é à medida que for indo para o meio do inverno para frente. Então tem que ficar atento com as bacias hidrográficas, ver como é que está a situação das áreas de risco, fazer toda aquela prevenção que infelizmente não é feita. A gente fala, entra no ouvido e sai no outro. Depois que vem, Inês é morta. Então na Argentina tem períodos de chuva também, é comum excesso de chuva nessa época, vai atrapalhar os cereais de inverno. Então o ciclo dos cereais de inverno vão ter problema com excesso de umidade em vários momentos. São plantas que não gostam de chuva, mas não muito. Vai atrapalhar na hora da colheita, porque vai ter excesso de umidade, principalmente ali entre julho, agosto e setembro. Geada tardia é mais difícil, não é impossível, mas até agosto, final de agosto, em setembro, é normal ter geada aqui nas áreas do sul. Segunda quinzena de setembro, outubro, talvez fique mais restrito às áreas altas, Palmas, a região central de Santa Catarina, a Serra Catarinense e a Serra Gaúcha, que é o normal. O que vai atrapalhar o plantio da safra de verão vai ser provavelmente o excesso de umidade, a dificuldade de entrar no solo. E doenças, né? A fruticultura vai ter uma situação mais favorável a doenças. O gasto com fungicida, provavelmente nesse ciclo 2023-2024, vai ser mais acentuado, especialmente na fruticultura, mas também nas culturas anuais. A cebola, o alho também podem ter problemas com excesso de umidade, doenças de bactéria, doenças fúngicas, além de um friozinho um pouquinho assim ruim para o alho e para a cebola, dias mais nublados, pode induzir algum perfilhamento, é um pouquinho problema. Excesso de chuva, falta de chuva também é ruim. O gaúcho que tanto pediu a chuva, depois vai perguntar quando é que vai parar a chuva. E aqui no Nordeste, quando vai chegando aqui o final do inverno e primavera, a secura fica grande nessa época do ano. Então atrasa a entrada da chuva na região do Mato Piba, atrasa um pouco a entrada de chuva na área do Centro-Oeste, fica mais irregular. São Paulo fica parecido, parte de São Paulo parecido com o Sul. Talvez uma parte de São Paulo tenha algumas chuvas meio exageradas fora de época durante o inverno. Não deve ser uma secura total. Talvez do norte de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro para cima, seja mais seco. Alguns episódios de calor durante o inverno e um outro episódio de frio forte. Mesmo em El Niño, não impede que a gente tenha ondas de frio fortes ou bem fortes, se tiver uma ou duas. Na área do café,
acredito que o período maior de risco vai ser a segunda quinzena de junho até o comecinho, até o final de julho, dentro daquele período mais frio do ano. Vamos torcer para que não venha, né? Quando chega julho, agosto, setembro, inverno, primavera, é um ninho bem formado, moderado a forte. Aqui também está indicando água mais quente, aqui de frio a quente, variado. Isso aqui pode ajudar a, vamos assim, estender um pouquinho a quadra chuvosa, quem sabe até julho e agosto, em algumas áreas aqui do litoral. Aqui a estação chuvosa, que normalmente começaria com o Angelim, vai atrasar no Mato Piba, centro-norte de Minas, Goiás, Mato Grosso. Começa a ter chuvas também aqui no centro-sul do país, uma primavera aguada, entre o Mato Grosso do Sul e São Paulo para baixo. Vai atrapalhar, o excesso de umidade vai atrapalhar o plantio e vai dar um custo maior no controle de doenças. Final do inverno até o final, até o meio final da primavera, é o ninho moderado a forte, mais quente aqui, ajudando a esticar um pouquinho a estação chuvosa, atrasa um pouquinho o período seco. Aqui no sul fica aqui um pouquinho, neutraliza um pouquinho os efeitos, mas de maneira geral, primavera úmida, sem muita variação de temperatura. Ela deve fazer um pouco de uma primavera um pouquinho fria, mas no sentido de pouca amplitude. E é aqueles temporais de primavera que o pessoal estava meio ausente nos últimos 3, 4 anos, provavelmente entre agosto, setembro, outubro para frente começa com frequência. Então problemas com granizo, problemas com a ventania, excesso de chuva, alagamentos, toda essa parte aqui vai ter problema nesse sentido. Vamos agora aqui para o último. A primavera mesmo e início do verão. É um ninho bem formado, aqui pode ajudar a neutralizar o Nordeste, talvez essa parte norte aqui sofra menos, pode sofrer mais a parte oeste da Bahia, oeste, sul, sudoeste do Piauí, centro-sul do Maranhão, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e partes do Sudeste, onde a chuva vai ficar bem irregular. Pode às vezes descambar, de chover uma montoeira por 10, 15 dias e passa um tempão sem chover. Vai ser uma estação, um ano problemático. Não acredito num ano tão ruim como normalmente acontece quando tem um El Niño assim. E aqui no sul, excesso de umidade. Vai ter períodos de poucos dias sem chuva? Vai. Provavelmente em novembro, começo de dezembro, mas mais curtos. A laninha estica esses períodos, o El Niño diminui esses períodos. Granizo vai ser um problema, os temporais de primavera vão ser outro problema. Olha como mudou a água em profundidade do dia 4 para o dia 24. Sumiu praticamente a água fria e começou a ter bastante água quente. E um pouquinho ainda de água fria para florar. Por isso que deu aquela quedazinha no Nino I2. E aqui, ó. Março fechou, abril começa a florar, vai esticando aqui em junho, em maio, e em junho, julho começa a formação do El Niño no oceano, agosto, setembro ele está começando a acoplar com a atmosfera, mas olha aqui, ó, continua mantendo água fria em profundidade. Isso aqui pode indicar que o El Niño vai dominar 2023 e primeiro semestre de 2024. Se continuar nessa indicativa aqui, é possível que na segunda parte de 2024 a gente já tenha alguma mudança. Mas por enquanto todo o ciclo 2023-2024 vai ser sobre El Niño. E tudo sinaliza um El Niño moderado a forte. Então acompanhe o nosso canal, não deixe de dar o like, se inscrever. E importante é dar o like e compartilhar, né, para o pessoal visualizar bastante. E também aqui o Marcou no Esporte, Tempo Dinheiro, Marcou no Esporte, o Peter, Soagro, Peron e Vejamar. Voltamos amanhã com 15 dias. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.